Pergunta 13. Quantos números naturais pares ou múltiplos de 5 com 3 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos 0, 2, 3, 5, 6, 8, 7 e 9. Então eu tenho aqui 8 opções, né? Beleza, o que a gente vai fazer aqui na nossa conta? Primeiro, o número tem que ser par, né? Natural e par. Então, para um número ser par, ele tem que terminar com 0, 2, 6 ou 8 desses números que eu tenho disponíveis. Certo? Então, para o número ser de 3 algarismos distintos, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos fixar 3 aqui. E a gente precisa entender que associado a isso nós temos o princípio multiplicativo, porque nós escolhemos o primeiro número, o segundo número e o terceiro número. Então a gente vai multiplicar as nossas opções. Bom, vamos pensar o seguinte, se eu fixar o número 0 aqui, eu tenho apenas uma opção para o último dígito, o que vai acontecer? Para a escolha dos outros dois, eu tenho, se eu tirar o 0, sobram 7 números. Então, quer dizer que eu posso escolher agora 7 números para colocar aqui no primeiro algarismo. Se eu já coloquei um algarismo aqui, mais um aqui, eu já coloquei 2 algarismos. Das 8 opções, agora restam 6. Então, fixando o número 0, a gente vai ter um total de 6 vezes 7, 42, vezes 1, 42. Então, eu vou ter um total de 42 opções. Agora, se eu fixar o número 2, então, por exemplo, eu vou fazer lá. Se eu fixar o número 2 aqui. Por quê, professor? Porque o número tem que ser par. E para ele ser par, ele tem que finalizar, né? Terminar com 0, com 2, com 6 ou com 8. Então eu vou ter que fazer 4 continhas aqui, usando essa estratégia que eu estou fazendo, certo? Então olha só, se eu já usei o número 2, quantos números eu posso usar para completar aqui o primeiro dígito? Ah, professor, é igual à anterior. Eu vou ter 7 opções. Tá certo, porém eu não posso usar também o número 0. Porque se eu usar o número 0 aqui, o número vai acabar ficando com apenas 2 dígitos. E não é isso que a gente quer. Então, se eu já fixei o número 2 aqui, que dá pra gente uma única opção, e eu também não posso usar o número 0, então quer dizer que restam pra gente 6 opções. Então, das 8 que a gente tinha no total, eu já usei 2. Então, aqui sobram 6 opções também. 6 vezes 6, 36, vezes 1, 36. Agora, se o número terminar com 6, se o número terminar com 6, eu vou ter uma opção, só tem um número 6, e eu vou ter que multiplicar, né? Vou escolher o primeiro dígito, o segundo dígito e o terceiro dígito. Também não vou poder usar o número 0. Como assim, professor? Lembra que aqui eu não posso usar o número 0 para começar, certo? Então eu vou ter, das 8 opções, eu já usei o 6 e não posso usar o 0. Então sobram 6 opções. Se eu tinha 8 opções, já usei o número 6 aqui e um número aqui, então quer dizer que das 8 agora sobram 6 novamente. 6 vezes 6, 36, vezes 1, 36. Tenho também ainda, quanto aos números pares, né? Eu tenho como terminar o meu número com o número 8. Então, eu vou fixar uma opção, né? Porque eu só tenho um número 8. Continuo não podendo usar o 0 lá no início, né? E sobram, então, 6 números para eu poder colocar aqui. Agora, novamente, se eu não posso usar o número 8 e eu já usei um número aqui, quer dizer que eu já tenho que descartar 2. Então, das 8 opções, restam 6 novamente. 6 vezes 6, 36.
vezes 1, 36. Agora, eu vou para a parte onde a gente precisa encontrar os múltiplos de 5. Múltiplos de 5 com 3 algarismos. Então, vou fazer 3 marcações. Já entendi que é o princípio multiplicativo, então é vezes aqui que a gente vai fazer. E para um número ser múltiplo de 5, ele precisa terminar com 0 ou terminar com 5. Então, vamos fixar o número 0 aqui para a gente entender. Se eu fixar o número 0, eu tenho uma opção, certo? Agora, das 8 opções que eu tinha, já usei o número 0, sobram 7 opções. Então, 7 e depois 6. Por quê? Já usei um número aqui e um aqui. Então, dos 8, restaram 6. Agora, se eu fixar o número 5, como assim, professor, fixar o número 5? É porque o último algarismo pode ser 0, mas também pode ser 5 para estar na tabela do 5, ou para ser múltiplo de 5. Agora, novamente, o princípio multiplicativo. E eu vou ter o seguinte, vou fixar o número 5. Então, eu tenho uma única opção. Se eu fixei o número 5 e eu quero que o número tenha 3 dígitos, eu não posso usar o número 0 também. Ele não pode começar com 0 aqui. Então, sobra para a gente 6 opções, das 8 disponíveis. Agora, já usei um número aqui e um número aqui, dos 8 que eu tinha, agora novamente eu posso ter 6. Então, agora vamos resolver essas duas multiplicações. 7 vezes 6, 42. E 6 vezes 6, 36. Certo? Então, agora o que a gente faz, professor? O que o aluno pensa aqui? Que a galera costuma errar. Faz tudo isso, tudo certo, pensa tudo bonitinho, mas no final acaba confundindo algumas coisas. O que a gente precisa fazer? Ah, professor, é fácil, é só somar tudo. Soma 42 com 36, com 36, 36, 42, 36. É quase isso. A gente precisa somar as opções que a gente tem dos pares com os múltiplos de 5. Só que você concorda que os números que terminam com 0, eu contei eles duas vezes. Eu contei uma vez aqui, quando eu fiz a conta dos pares, e eu contei outra vez aqui, quando eu fiz os múltiplos de 5. Então, se eu só somar os números desse jeito que eu acabei de dizer para vocês, eu vou estar contando esses números aqui duas vezes. Então, eu preciso fazer o quê? Descontar a interseção. Então, seria assim, ó. Eu vou somar os pares, vou somar os múltiplos de 5, mas eu preciso descontar os repetidos, certo? Que seriam os múltiplos de 10, tá? Mas no caso é quem? 42. Então a gente vai somar 42, 36, 36, 36, 42 e 36 e vai descontar 42. Então olha só como vai ficar, para deixar claro, tá? Eu vou colocar aqui direto a soma, tá? Dos pares. Os pares seriam esses aqui, ó. Certo? Então eu vou ter lá 42 mais 36 mais 36 mais 36. O que a gente pode fazer? 36 vezes 3, né? 36 vezes 3, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. 108 mais 42, que vai dar 150. Então eu já sei que os pares são 150. Vou fazer de outra cor aqui. 150 mais. Os múltiplos de 5 é 42 mais 36. 42 mais 36. 78. Então, eu vou somar 78. E agora eu vou descontar os repetidos. Professor, quem são os repetidos? De novo, ó, são esses que eu contei duas vezes. Ó, aqui e aqui. Certo? Então, esse 42 que a gente contou duas vezes é que a gente vai descontar. Então, menos 42. Vamos fazer essa conta? 150 mais 78 dá 8, 12,
228. 228 menos 42 vai dar 6. Eu vou ter que escrever aqui, né? Pera aí. 228 menos 42 vai dar 686. Beleza? Então, deixa eu apagar aqui. Resposta final pra gente: 186 números que satisfazem essa condição.